Os seres absolutos criaram inúmeros universos desde os tempos antigos. Eram conhecidos como existências supremas. Essas existências criaram repetidamente universos enquanto viviam e perseguiam a vida eterna. Nesse processo, inúmeras substâncias, almas e leis nasciam. Mas nesse ciclo infinito, as existências sentiam um tédio do qual não conseguiam se livrar. Então, acharam um jeito de se entreter, assistir às suas criações guerreando entre si. Para as existências, a destruição causada pelas suas criações era interessante. Embora isso significasse que inúmeras criações tivessem que morrer e renascer de novo, esse evento era necessário para diminuir o tédio dessas entidades. Enquanto tudo isso acontecia, algo inesperado ocorreu. Uma entidade suprema foi morta por suas próprias criações. Quando as demais entidades ficaram sabendo disso, todas se reuniram em um lugar para observar o mundo que havia perdido seu mestre. Mas as existências supremas não se importavam com a perda. Todas tinham apenas o mesmo pensamento. Quem seria o primeiro a colocar as mãos naquele poder sem dono e se tornar o novo mestre? Na escola, Su-ho se divertia com os amigos contando que tinha conseguido passar para a Universidade de Artes da Coreia. A alegria foi interrompida quando um cara de cabelo vermelho apareceu, o parabenizando de forma estranha e perguntando desde quando ele tinha tanto talento. Su-ho o chama pelo nome errado, e isso deixou o rapaz furioso. O valentão então revelou seu rancor. Dizia que por culpa de Su-ho, seus planos de dominar a escola tinham sido arruinados. Os colegas não entendiam por que ele estava implicando com alguém que já tinha sofrido tanto, um rapaz que havia perdido os pais. Mas o de cabelo vermelho logo se cansou de falar e partiu para a briga. Su-ho reagiu rápido, acertando uma joelhada no rosto do agressor. Só que ele não caiu. Rindo, disse que não tinha doído nada, enquanto uma aura estranha começava a emanar de seus punhos. Ele golpeou de novo, destruindo um armário e deixando todos da sala em choque. 2 anos se passaram. Su-ho agora caminhava pela universidade quando ouviu um anúncio de emergência. As aulas mudariam de prédio porque um portal havia se aberto ali perto. Ele suspirou, triste. Fazia 3 anos que esses portais começaram a surgir, trazendo mudanças drásticas ao mundo. No início, eram apenas passagens para dungeons, mas logo os monstros começaram a escapar e atacar as pessoas. A natureza, no entanto, reagiu. Algumas pessoas despertaram habilidades especiais. Assim nasceram os caçadores, organizados por uma associação que trouxe ordem em meio ao caos. O mundo passou a ser dividido entre despertados e não despertados. Alguns, como formigas, precisavam se arrastar para conquistar qualquer coisa. Outros apenas estendiam a mão e recebiam recompensas. Não importava o quanto um não despertado treinasse, jamais alcançaria o nível de um caçador. Sem eles, a humanidade já teria sido destruída. Por isso, a maioria era grata aos caçadores. Mas para Su-ho, a sensação de depender de outros para sobreviver era sufocante. Seus pais haviam desaparecido e o vazio da impotência o corroía. Sempre lembrava das palavras da mãe, que dizia que ele parecia com o pai. Mas o que seu pai faria numa situação assim? Perdido nesses pensamentos, Su-ho foi chamado de volta à realidade por seu professor, que observava um de seus desenhos. Perguntou o que significava aquela figura estranha, e Su-ho respondeu. Era como ele se sentia. O professor riu, dizendo, uma formiga humanoide? Do lado de fora da universidade, os caçadores saíam de um portal recém-fechado. Um deles comentou sobre um novo tipo de inimigo, monstros humanoides que cuspiam chamas azuis pelos olhos e pela boca. Ele havia sido ferido, mas conseguiu derrotá-los. Só que diante de todos, a ferida em sua perna começou a soltar fogo azul. De repente, ele se virou e atacou o assistente ao lado. O caos se espalhou. Mais monstros surgiram, atacando os caçadores e espalhando pânico. Dentro da sala, Su-ho e os colegas assistiam desesperados enquanto as criaturas invadiam o prédio. Um deles saltou pela janela e massacrou alguns alunos, enquanto os outros tentavam fugir. Correndo, Su-ho viu uma aluna caída, com a perna ferida. Ela não conseguiria escapar. Ele hesitou, dizendo que chamaria os caçadores, mas logo percebeu que isso seria o mesmo que deixá-la morrer. Pensou no que seu pai faria. Su-ho se lembra de que já tinha sonhado com aquilo antes. Era como se fosse um jogo, onde para derrotar monstros cada vez mais fortes, ele precisava ficar mais forte também. Depois de superar inúmeros desafios, chegou até o último andar, onde enfrentou um chefe final incrivelmente poderoso. Apesar de ser inimigo, Su-ho não sentiu inveja de sua força, mas sim respeito. E por alguma razão estranha, lembrou do pai. Como ele tinha ficado tão forte? Com esse pensamento, Su-ho agarra um extintor e avança contra o monstro, acertando sua cabeça. Imaginou que se fosse seu pai, faria exatamente isso. Mas
logo percebe que ataques sem mana não causam dano real contra monstros. Nesse momento, o tempo congela. Uma janela surge diante dele, dizendo que cumpriu os requisitos. Su-ho lembra dos sonhos. Se tudo está acontecendo igual, então ainda não está perdido. Ao aceitar, ele se torna um jogador e recebe sua primeira missão: derrotar o Névoa de Fogo. Quando o tempo volta a fluir, ele manda a menina correr e parte para a luta. Nota que os inimigos se dividem entre não despertados e despertados. Se ele realmente despertou, então consegue lutar. Joga o extintor e parte no soco. Com apenas um golpe, derruba um deles. Depois derrota outro com um chute, completando a missão e subindo de nível. Mas logo encara o Névoa de Fogo despertado, que consegue atingi-lo. Su-ho revida com um chute e se joga para trás. Mas ao ver o ferimento, sente medo de virar um monstro também. Nesse instante, sua habilidade de longevidade ativa e anula os efeitos negativos. Ele então se sente aliviado. Não tem tempo para pensar. O inimigo avança de novo. Su-ho percebe que ainda é fraco, mas lembra de sua recompensa e investe todos os pontos em força. Com um impulso violento, joga o monstro para trás e em seguida o atinge no rosto. O golpe é ignorado e ele é atingido novamente. Su-ho entende que nem mesmo os pontos extras serão suficientes. Então reúne todas as forças, acerta um soco direto na boca do inimigo e outro devastador no estômago, arremessando-o longe. Nunca tinha visto um caçador subir de nível em plena batalha, mas agora entende que esse poder foi dado para quebrar as regras desse sistema. Com um último soco, atravessa a parede junto com o Névoa de Fogo e o derrota, subindo vários níveis de uma vez. Sentado no chão, exausto, percebe que finalmente pode lutar de verdade. Ele sente que pode salvar as pessoas. Mas antes que possa descansar, um novo inimigo surge do lado de fora. Um Névoa de Fogo Rank C, segurando uma espada e saltando diretamente contra ele. As sirenes começam a soar, anunciando que houve uma quebra de dungeon dentro da Universidade de Artes. Todos os moradores da região precisam evacuar imediatamente. O exército chega rápido ao local, mas o capitão resmunga que é um pesadelo só poder assistir pessoas morrendo sem fazer nada. A Associação de Caçadores também está em apuros, pois não conseguem encontrar caçadores acima do Rank B. O capitão estranha, afinal, aquela dungeon não era classificada como Rank D, mas a associação considera agora os caçadores infectados, e entre eles está um caçador de Rank C. Dentro da escola, esse caçador surge diante de Su-ho. Diferente dos outros monstros, esse carrega uma arma. Su-ho, que tinha acabado de subir de nível, decide que vale a pena tentar. O inimigo avança e só então Su-ho percebe o tamanho da encrenca em que se meteu. Ele joga um extintor contra a criatura para criar uma distração e pensa que derrotá-lo é impossível. Seu objetivo passa a ser sobreviver até que os caçadores cheguem. Mas a criatura, ao perseguir Su-ho, vê 3 alunas e salta contra elas, matando-as em segundos. Vendo isso, Su-ho percebe que precisa parar aquele monstro de qualquer jeito. Parte para cima e acerta um chute, mas o inimigo nem se move. O contra-ataque vem forte, e Su-ho entende que apenas um daqueles golpes seria o suficiente para matá-lo. Mesmo assim, ele não pode recuar. Ele desvia, acerta uma sequência de socos e finalmente encontra uma brecha, desferindo uma joelhada no rosto do monstro. Mas a criatura aproveita a abertura e acerta Su-ho em cheio, arremessando-o do outro lado. No chão, ensanguentado, ele percebe que seu HP ficou em apenas 1. Ainda assim, tenta se levantar diante do inimigo, mas sua consciência se apaga. O monstro se prepara para o golpe final, quando de repente, uma formiga gigante surge do vazio e o estraçalha em segundos. Ela cura Su-ho e diz que chegou tarde demais. Percebendo que alguém tão precioso havia sido colocado em risco, a criatura entra em fúria. Como um raio, começa a massacrar cada monstro da dungeon, destruindo tudo em uma velocidade absurda e com uma brutalidade avassaladora. A pressão do vento é tão forte que os vidros dos prédios ao redor estouram e a cidade inteira sente o impacto. Quando tudo termina, a formiga se ajoelha diante de Su-ho e, em tom de reverência, diz: "Quanto tempo, jovem monarca?" Imagens da infância de Su-ho passam pela sua mente. Ele está sozinho, desenhando figuras sombrias. De repente, uma presença aparece em sua lembrança. Beru vestindo um avental. A cena é estranha e um pouco engraçada. Nesse momento, Su-ho acorda assustado, confuso, e se pergunta: "Uma formiga?" Logo em seguida, o celular toca. Do outro lado da linha, alguém fala de forma apressada e preocupada, querendo saber se ele está bem, se machucou muito feio.
e diz que do jeito que as coisas vão, ele terá que contratar seguranças despertados para Su-ho. Mas Su-ho diz que ele está bem e chama a pessoa do outro lado de tio. Quando Su-ho acordou, já tinham se passado 2 dias desde que chegou naquele lugar. Na TV, o noticiário falava sobre o que aconteceu na escola. A tragédia, com tantos mortos, virou um escândalo nacional. Primeiro, a descoberta de monstros capazes de contaminar caçadores. Depois, a resposta lenta da Associação de Caçadores. E por fim, o maior mistério: como todos os caçadores infectados morreram de forma tão brutal. Su-ho desligou a TV. Aquilo tudo não tinha sido um sonho. Era real. Ele, de alguma forma, tinha sobrevivido a ferimentos que deveriam tê-lo matado. E agora? Ele sabia que era alguém capaz de subir de nível, de ficar mais forte. Foi então que uma voz ecoou no quarto dizendo que ele sobreviveu porque Beru cuidou daqueles vermes. Su-ho se assustou. Das sombras, algo começou a se mover. Uma figura surgiu. Fazia tempo desde a última vez que cumprimentava seu jovem lorde.